Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui onde a gente vai continuar falando sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. No vídeo anterior, que foi a parte 2, vocês viram que nós conversamos sobre os princípios da alimentação e vimos então que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. E agora, no capítulo 2, nós vamos conversar sobre a escolha dos alimentos. Portanto, eu te convido a aumentar o volume do seu dispositivo, se acomodar se você puder, se não, continue fazendo o que você está fazendo e vamos juntos em mais uma leitura dessa segunda parte, onde nós trataremos, como já disse, da escolha dos alimentos, capítulo 2 do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, vamos juntos. Este capítulo apresenta recomendações gerais que orientam a escolha de alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada e, ao mesmo tempo, promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Essas recomendações foram elaboradas de acordo com os princípios explicitados no capítulo anterior e, como as demais recomendações deste guia, visam a maximizar a saúde e o bem-estar de todos, agora e no futuro. As recomendações deste capítulo dão grande importância ao tipo de processamento a que são submetidos os alimentos antes de sua aquisição, preparo e consumo. Como se verá mais à frente, o tipo de processamento empregado na produção deles condiciona o perfil de nutrientes, o gosto e o sabor que agregam à alimentação, além de influenciar com quais outros alimentos serão consumidos, em quais circunstâncias, quando, onde, com quem e, ao mesmo tempo, em que quantidade. O impacto social e ambiental da produção também é influenciado pelo tipo de processamento utilizado. 4 categorias de alimentos, definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção, são abrangidas pelas recomendações deste capítulo. A primeira reúne alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como folhas e frutos, ou ovos e leites, adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados, ou moídos na forma de farinha, raízes e tubérculos lavados. Cortes de carnes resfriados ou congelados e leite pasteurizado. A segunda categoria corresponde a produtos extraídos de alimento in natura ou diretamente da natureza e usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Exemplos desses produtos são óleos, gorduras, açúcar e sal. A terceira categoria corresponde a produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. A quarta categoria corresponde a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Exemplos incluem refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e macarrão instantâneo. A seguir, apresentaremos algumas sugestões para o consumo das 4 categorias de alimentos considerados por este guia. As recomendações são acompanhadas por uma definição detalhada de cada categoria por uma lista dos alimentos que dela fazem parte e pelas razões principais que justificam as orientações feitas quanto ao seu consumo. Alimentos in natura ou minimamente processados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável.
Como vimos, alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. A aquisição de alimentos in natura é limitada a algumas variedades como frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos e ovos. E ainda assim, é comum que mesmo esses alimentos sofram alguma alteração antes de serem adquiridos, como limpeza, remoção de partes não comestíveis e refrigeração. Outros alimentos, como arroz, feijão, leite e carne, são comumente adquiridos após secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento ou congelamento. Outros grãos, como os de milho e trigo, e raízes, como a mandioca, costumam ainda ser moídos e consumidos na forma de farinhas ou de massas feitas de farinhas e água, como o macarrão. O leite pode ser fermentado e consumido na forma de iogurte e coalhadas. Limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação são exemplos de processos mínimos que transformam alimentos in natura em minimamente processados. Note-se que, como em todo processamento mínimo, não há agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento. Alimentos in natura tendem a se deteriorar muito rapidamente e até esta é a principal razão para que sejam minimamente processados antes de sua aquisição. Processos mínimos aumentam a duração dos alimentos in natura, preservando-os e tornando-os apropriados para o armazenamento. E podem também abreviar as etapas da preparação, limpeza e remoção das partes não comestíveis, ou facilitar a sua digestão ou torná-los mais agradáveis ao paladar, moagem, fermentação. Em algumas situações, técnicas de processamento mínimo, como o polimento excessivo de grãos, podem diminuir o conteúdo de nutrientes dos alimentos e, nesses casos, deve-se preferir o alimento menos processado, como a farinha de trigo menos refinada e o arroz integral. Entretanto, na grande maioria das vezes, os benefícios do processamento mínimo superam eventuais desvantagens. Razões biológicas e culturais. Alimentos in natura ou minimamente processados variam amplamente quanto à quantidade de energia ou calorias por grama, densidade de energia ou calórica, e quanto à quantidade de nutrientes por caloria, teor de nutrientes. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e de minerais de que necessitamos, mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis, chamadas gorduras saturadas. Características que podem favorecer o risco de obesidade e de doenças do coração e de outras doenças crônicas. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes, geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal, mas individualmente tendem a não fornecer na proporção adequada todos os nutrientes de que necessitamos. De fato, com exceção do leite materno nos primeiros 6 meses de vida, nenhum alimento sozinho proporciona aos seres humanos o teor de nutrientes que seu organismo requer. Isso explica a razão de a espécie humana ter evoluído de modo a se tornar apta a consumir grande variedade de alimentos. Também explica por que diversas sociedades e sistemas alimentares tradicionais se estabelecem combinando o alimento de origem vegetal com perfis de nutrientes que se complementam e consumindo pequenas quantidades de alimentos de origem animal. Exemplos de combinações de alimento de origem vegetal que se complementam do ponto de vista de nutricional são encontrados na mistura de cereais com leguminosas, comum na culinária mexicana e presente no nosso arroz com feijão, de cereais com legumes e verduras, comum na culinária de países asiáticos e presente no arroz com jambu do Pará, de tubérculos com leguminosas, comum em países africanos e presente no nosso tutu com feijão, e de cereais ou tubérculos com frutas, comum em várias culinárias e presente no arroz com pequi de Goiás e na farinha de mandioca com açaí da Amazônia. Em muitas das culinárias tradicionais,
Carnes, peixes e ovos são consumidos como parte de preparação culinárias que têm como base alimentos oriundos de plantas. A adição de alimentos de origem animal acrescenta sabor à comida, realça o sabor dos cereais, feijões, legumes, verduras e tubérculos e melhora a composição nutricional da preparação final. Papel semelhante tem a adição às preparações de alimento de sabor intenso como alho, cebola, pimenta, manjericão e coentro. Com a complementação de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas constituem base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. Razões sociais e ambientais. A opção por vários tipos de alimentos de origem vegetal e pelo limitado consumo de alimentos de origem animal implica indiretamente a opção por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o meio ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade em geral. O consumo de arroz, feijão, milho, mandioca, batata e vários tipos de legumes, verduras e frutas tem como consequência natural o estímulo da agricultura familiar e da economia local, favorecendo assim formas solidárias de viver e produzir, contribuindo para promover a biodiversidade e para reduzir o impacto ambiental da produção e distribuição dos alimentos. A diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz notavelmente as emissões de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento do planeta, o desmatamento decorrente da criação de novas áreas de pastagens e o uso intenso de água. O menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente. Típica desses sistemas é a aglomeração de animais, que, além de estressá-los, aumenta a produção de dejetos por área e a necessidade do uso contínuo de antibióticos, resultando em poluição do solo e o aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes da região. Sistemas intensivos de produção animal consomem grandes quantidades de rações fabricadas com ingredientes fornecidos por monoculturas de soja e de milho. Essas monoculturas, por sua vez, dependem de agrotóxico e do uso intenso de fertilizantes químicos, condições que acarretam riscos ao meio ambiente, seja por contaminação das fontes de água, seja pela degradação da qualidade do solo e o aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo comprometimento da biodiversidade. O uso intensivo de água e o emprego de sementes geneticamente modificadas, transgênicas, comuns às monoculturas de soja e de milho, mas não restritos a elas, são igualmente motivos de preocupações ambientais. Alimentos de origem vegetal ou animal, oriundos de sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho e que, ao mesmo tempo, respeitam e aperfeiçoam sabores e formas de produção tradicionais, são chamados de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será o apoio que os produtores da agroecologia familiar receberão e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Embora uma alimentação nutricionalmente balanceada possa conter apenas alimentos in natura ou minimamente processados, grãos, raízes e tubérculos, farinhas e legumes e verduras, carnes e pescados são habitualmente consumidos na forma de preparações culinárias salgadas ou doces feitas com óleos, gorduras, sal ou açúcar. Esses produtos são utilizados nas cozinhas das casas das pessoas ou nas cozinhas de restaurantes para temperar, misturar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para com eles criar preparações culinárias agradáveis ao paladar. Sobre esta categoria de produtos, aplica-se a segunda recomendação deste capítulo: óleos, gorduras, sal e açúcar.
Óleos, gorduras, sal e açúcar será o assunto do nosso próximo vídeo, onde continuaremos falando sobre o capítulo 2, que nos ensina a como escolher os melhores alimentos. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse audiobook, eu te convido a clicar na descrição ou ir no primeiro comentário fixado e assistir os 2 primeiros episódios, onde nós estamos lendo juntos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Dessa forma, você fica melhor contextualizado e entende daqui para frente o que esse guia nos traz como melhoria para as nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, diz para mim se você está gostando desse conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.